Hoje vamos falar um pouco mais sobre estrutura organizacional, especificamente sobre departamentalização, né? Um assunto aí que é bastante cobrado aí em provas, e vamos falar um pouquinho mais sobre critérios de departamentalização e entender no final qual a diferença entre uma estrutura organizacional e uma departamentalização. Então vamos acompanhar aí na tela o assunto da aula de hoje. Estrutura organizacional, vamos falar um pouco mais sobre conceitos e características, e hoje o foco é na departamentalização. Professor, antes de mais nada, o que vem a ser uma departamentalização? Então, segundo Rebouças, a departamentalização ela pode ser definida como agrupamentos em unidades organizacionais realizados conforme critérios homogêneos, critérios específicos de atividades e recursos, tais como critérios humanos, financeiros, tecnológicos, materiais. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que departamentalizar é eu fazer um agrupamento segundo um critério homogêneo. Então, eu vou ter um departamento ali segundo um critério de função, segundo um critério de processo, segundo um critério de projeto, que nós vamos ver detalhadamente cada um desses critérios. Então, departamentalização é um conceito relacionado a um agrupamento e eu vou criar um departamento dentro da nossa organização, dentro da nossa instituição. Então, volto na tela. Portanto, departamentalização é a forma de juntar e integrar pessoas, tarefas e atividades em unidades, em departamentos, tendo como objetivo facilitar a coordenação. Lembrando que esse nosso estudo de estrutura organizacional, esse nosso estudo de departamentalização, ele se insere dentro da função de organização do nosso processo administrativo. Lembrando das funções PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então a departamentalização, ela vem justamente para organizar, né, a nossa empresa a fim de que alcance os nossos objetivos, os nossos resultados. Então departamentalização é uma forma de coordenar melhor os recursos para que eu alcance os objetivos organizacionais aí da nossa empresa, da nossa instituição, seja ela pública ou privada. Voltem na tela. E além disso, nós temos que lembrar que o departamento ele agrega um somatório de atividades semelhantes ou coerentes entre si, né? Então, como eu estou organizando os nossos recursos, faz sentido que cada departamento tenha ali uma atividade comum, uma atividade semelhante, para facilitar e tornar mais eficiente o trabalho, o dia a dia dentro das nossas empresas. E além disso, a departamentalização busca um aproveitamento mais racional dos recursos da organização. Então, a partir de agora, a gente vai ver aí os critérios de departamentalização. E antes da gente aprofundar nos critérios, eu faço a seguinte pergunta, né? Existe o melhor critério de departamentalização? Olha aqui comigo. Não existe, pessoal. Então, não existe um critério que, se a banca falar, o melhor critério para uma organização implementar departamentos é o critério funcional. Errado, porque tudo depende do contexto da empresa, depende do contexto da organização. Então, para uma determinada empresa, para um determinado órgão público, vai ser mais vantajoso utilizar um determinado critério. Já para outra empresa, no determinado contexto que ela está atuando, vai ser um outro critério que vai ser utilizado. Então não existe um melhor critério, né? Não existe aí uma hierarquia entre esses critérios que a gente vai ver a partir de agora. Então cada um dos critérios de departamentalização possui vantagens e desvantagens para ser aplicados na prática, e a gente tem que levar isso para a prova, entender melhor cada um desses critérios e entender quais são as principais vantagens e quais são as principais desvantagens de uma organização utilizar determinado critério, porque é nesse ponto que as bancas cobram aí na hora da prova. Então vamos entender melhor os critérios. Acompanhe na tela. Então o primeiro critério aí que a gente tem é a departamentalização funcional. Ou seja, eu vou agregar um conjunto de recursos, de atividades, de pessoas em torno do critério funcional, em torno do critério da função que eu exerço.
Então aqui eu tenho um exemplo de um organograma, que nós já sabemos o que é o organograma, que é justamente a representação gráfica da estrutura organizacional, no caso a estrutura formal. Então nós temos aqui um exemplo de organograma representando uma departamentalização funcional. Então percebam que os departamentos que eu criei na minha organização, eu agrupei de acordo com a função que eu exerço, de acordo com a especialização. De acordo com a especialização. Então, o critério funcional para eu criar departamentos, ele levará em conta a função que eu exerço. Então, eu vou agrupar atividades, tarefas, pessoas em torno de uma função específica, buscando essa especialização das atividades. Então, eu agrupo tudo que é de tecnologia da informação em um determinado departamento e chamo esse departamento de TI. Eu vou agrupar, eu vou congregar todas as atividades, pessoas que estão envolvidas com a função de comunicação. E aí eu crio um departamento de comunicação. E por último aí, o departamento de finanças, ok? Então, a departamentalização funcional, ela é a mais comum na administração, mas percebam que eu não estou falando e não estou afirmando que seja o melhor critério de departamentalização, porque nós vimos que vai depender do contexto da empresa e da organização. Então, a departamentalização funcional, ela é mais comum aí nas organizações, sejam elas públicas ou privadas. E além disso, a departamentalização funcional, ela é dividida de acordo com as tarefas e funções organizacionais, como, por exemplo, função de finanças, marketing, recursos humanos, etc. E ela é mais adequada a empresas menores em ambientes estáveis, com poucos produtos, serviços ou que operem em uma região pequena, ok? E aí, como eu disse, a gente tem que entender qual que é o critério e para cada critério a gente vai ter um conjunto de vantagens e desvantagens. Então, para o critério funcional, para o critério da especialização de acordo com a função que cada departamento exerce, eu tenho uma série de vantagens. A primeira vantagem é que eu vou juntar, eu vou reunir os especialistas em um só departamento, melhorando a interação e o treinamento entre esses especialistas. Além disso, eu tenho como vantagem indicado para organizações em setores mais estáveis, menos dinâmicos, e permite uma melhor utilização das habilidades técnicas das pessoas. Porém, nem tudo é um mar de flores, e aí eu tenho desvantagens para a departamentalização funcional. A primeira desvantagem é a falta de coordenação entre os departamentos. Então, eu posso afirmar que na departamentalização funcional, eu acabo tendo caixinhas pretas, né? Cada departamento acaba se isolando um do outro, porque cada departamento acaba exercendo uma atividade muito específica. Eu posso afirmar que com a departamentalização funcional ou estrutura funcional, eu acabo criando os chamados silos funcionais. Professor, silo não é aquele compartimento para guardar grãos, né, numa fazenda? Exatamente, a ideia é essa. Imagine lá numa fazenda onde eu tenho grandes silos para guardar grãos. Então, os grãos não se misturam, né? Cada grão fica ali no seu silo. Então, essa é a realidade da departamentalização funcional. Então, a grande desvantagem da departamentalização funcional ou até mesmo de uma estrutura baseada no critério funcional é essa separação entre os departamentos, ou seja, existe uma barreira entre os departamentos. Cada departamento acaba se isolando, criando essas caixas pretas aí dentro da organização. E aí, também como desvantagem do critério funcional, nós temos uma dificuldade aí de adaptação às mudanças. E a visão ela é voltada para dentro da sua caixinha dos seus membros, né? Então, cada departamento ali acaba virando uma caixinha preta autorreferenciada. E nós temos também como desvantagem
conflitos de interesses e de objetivos entre as áreas se tornam fortes. Então, o que acontece? O pessoal, os especialistas que estão atuando lá na área de TI, para eles, como são especialistas na área, eles vão sempre privilegiar os objetivos da área de TI, em detrimento de objetivos da área de comunicação, de finanças. Então, cada departamento vai brigar pelo seu terreno, vai brigar pelos seus objetivos específicos. Então, essa é uma desvantagem também da departamentalização funcional. Então, pessoal, a lógica aqui dessa aula é essa, a gente entender o critério, entender o que significa o critério e entender melhor as vantagens e desvantagens de cada critério. Vamos avançar para o próximo critério de departamentalização, que é a departamentalização por produto ou serviço, ou algumas bancas chegam a chamar de departamentalização por programa. Então, a departamentalização seguindo o critério do produto ou do serviço, ela vai ser utilizada quando os produtos e serviços oferecidos são muito diferentes um dos outros e demandam uma atenção especial, em vez de ter que seguir uma determinação comum para todos os seus públicos. Então, departamentalização por produto, eu vou ter departamentos específicos para cada produto, para cada serviço que eu oferto para o meu cliente. E aí eu tenho o processo de gestão e de inovação, fica mais fácil, pois cada departamento tem mais autonomia na gestão de suas linhas de produtos e serviços. Então, por exemplo, aqui eu tenho um organograma de uma empresa, de uma organização que adota a departamentalização por produto ou por serviço. Imagina, aqui eu vou ter uma diretoria geral, abaixo dessa diretoria geral eu vou ter lá o departamento de cotonete, o departamento de shampoo, o departamento de creme dental. Então são produtos muito específicos e que possuem características bem distintas. Então eu crio um departamento justamente para cuidar de um produto específico, ok? E aí esse departamento ele vai ter uma vantagem de estar mais favorável às mudanças tecnológicas para aquele produto específico, ok? E aí vamos aprofundar aí nas vantagens e desvantagens de se utilizar uma departamentalização por produto ou por serviço. Vantagens: melhora a coordenação entre os departamentos de cada divisão. Gera maior capacidade de inovação e flexibilidade. Fixa responsabilidade dos departamentos por produto, serviço ou linha de produto e serviço. Já como desvantagens, nós temos aí os especialistas ficam dispersos pelos departamentos e o treinamento e o desenvolvimento deles fica em segundo plano. Então percebam que aqui, como eu estou separando a galera por produto, então aqui dentro do produto de cotonete, eu vou ter um cara que sabe de marketing, eu vou ter um cara que sabe ali de finanças para avaliar o preço, para avaliar o custo do cotonete. Eu vou ter ali uma pessoa que ela vai saber sobre TI, né? Imagina ali que eu tenho um sistema, um aplicativo para venda de cotonetes e tudo mais. Então os especialistas eles ficam dispersos nos diversos departamentos que existem na organização, segundo o critério aí do produto ou serviço, ok? Porque eu separei a galera em torno de um produto específico. Outra desvantagem: risco de obsolescência técnica, duplicação de recursos e de esforços. Percebam que eu tenho uma pessoa de marketing no departamento de cotonete, eu tenho outra pessoa de marketing no departamento de shampoo e tem outra pessoa de marketing no departamento do creme dental. Então eu acabei triplicando aí os esforços de marketing dentro da minha organização e isso é uma desvantagem. E ela também não é indicada para empresas com poucos produtos, né? Porque se eu tenho poucos produtos, é mais fácil utilizar talvez uma departamentalização funcional em vez de separar por 2 produtos, por exemplo. E, como desvantagem, a departamentalização por produto ou serviço enfatiza a coordenação em detrimento da especialização, que foi o que a gente acabou de ver aí, pois os especialistas eles estão aí
alocados nos demais departamentos. E ela é contraindicada para ambientes estáveis, porque a departamentalização por produto, ela está sempre mudando ali, o produto está sempre se atualizando, então ela é contraindicada para ambientes de estabilidade. Show de bola, estou entendendo, professor. Graças a Deus. Então vamos avançar para mais um critério de departamentalização, que esse critério é bem tranquilo. É a departamentalização por cliente, ou seja, eu vou focar no meu cliente, nas expectativas, nas necessidades do meu cliente. Então olha aqui comigo. Então, numa departamentalização por cliente, eu vou criar departamentos para atender um público-alvo específico, porque o foco é no cliente. Eu vou entender as necessidades, eu vou entender os anseios de cada cliente e vou ter um departamento para atender aquele público-alvo de forma bem específica, né? Pense aí numa loja de departamentos, né? Uma loja de roupas, você tem lá o departamento infanto-juvenil, você tem lá o departamento para mulheres, você tem lá o departamento para homens. Então, cada departamento vai atender um cliente específico, foco no cliente. Então, quando eu tenho uma organização focada no cliente, eu posso até afirmar que essa organização ela é extrovertida. Que isso, professor? Significa que a organização é engraçada? Não, nada disso. Significa que a organização se preocupa com aquele que está fora dela, se preocupa com o cliente que está lá fora. Então, a organização ela vai se estruturar, ela vai executar o seu dia a dia de acordo com os anseios, de acordo com as expectativas de quem está lá fora, que é o seu público-alvo, que é o seu cliente. Maravilha? Volta na tela. Então, departamentalização por cliente, eu vou agrupar as atividades, as tarefas, de acordo com o meu público-alvo, de acordo com o meu cliente. Então, o cliente é o foco da atuação de um determinado departamento. Esse critério ele é adequado quando existem clientes com necessidades muito específicas, distintas. E aí o administrador ele irá alocar recursos, pessoas e atividades mais condizentes com as necessidades demandadas para cada clientela. Aqui um exemplo, eu tenho lá uma organização onde eu vou ter um departamento que vai atender as crianças, né, o público infanto-juvenil, um departamento que vai atender especificamente as necessidades dos homens e um departamento que vai atender especificamente aí as necessidades das mulheres. E aí, vamos aprofundar nas vantagens e desvantagens desse critério de departamentalização. Primeiro, vantagens. Foco no cliente cria um clima de atendimento ao cliente de maior qualidade, né? Então, o cliente ele tende a sair mais satisfeito de uma organização que é separada por cliente. E aí vai gerar um maior conhecimento da clientela e suas necessidades e desejos, porque a empresa ela vai estar ali o tempo todo tentando entender melhor o seu cliente, tentando entender melhor as necessidades e anseios da sua clientela. E aí a departamentalização por cliente, ela gera uma organização mais antenada no meio externo, mais extrovertida. A gente pode afirmar até que é uma organização com uma visão outside in, ou seja, uma visão de fora para dentro, ok? Foco no cliente. E aí, por último, como desvantagens desse critério de departamentalização, nós temos que as demais atividades da empresa podem se tornar secundárias e acessórias em face da preocupação com o cliente. Então imagine, eu tenho lá um departamento que vai atender as necessidades ali infanto-juvenil. Então, coisas básicas da minha organização, como processo de pagamento de pessoal, processos administrativos internos, acabam ficando em segundo plano, porque o meu foco é melhorar os processos que atendam ao meu cliente, ao meu usuário final do meu produto e serviço, ok? Volta na tela. E aí, como desvantagem da departamentalização por cliente, nós temos também que ela costuma ser utilizada apenas no nível mais operacional da organização, porque muitas vezes é justamente o nível operacional que tem mais contato com o cliente, que tem mais contato com a clientela. Então é mais no nível operacional que torna-se mais válido aí eu aplicar a departamentalização por cliente, e isso é uma desvantagem, porque eu não consigo ter departamentos mais estratégicos aí
com foco no cliente. Próximo critério de departamentalização. Mais um critério aí de agrupamento de atividades, de alocação de recursos, de alocação de tarefas. Estamos falando aí de mais um critério, que é o critério geográfico, critério territorial, ou seja, eu vou levar em conta o território que minha empresa ocupa, o espaço geográfico que minha organização atua. Então, a departamentalização geográfica, ela é adequada quando as distâncias territoriais, as distâncias geográficas são muito grandes, ou quando as diferenças culturais e de hábitos de consumo tornam uma gestão centralizada difícil. Então, departamentalização geográfica, eu vou criar departamentos de acordo com o espaço territorial que a minha empresa ocupa. Outro fator seria uma diferença grande no acesso aos mercados consumidores, aos profissionais capacitados, bem como aos recursos e matérias-primas. Gestores são especializados nos hábitos e nas demandas de cada região. Então, olha aqui comigo. Departamentalização geográfica, muito simples. Imagina uma empresa aí multinacional, uma empresa gigantesca que atua em diversos países. Então, essa multinacional provavelmente vai ter aí algumas matrizes em cada país, né? Então, aquela matriz no país, ela vai ter uma característica própria, né? Ela vai ter que se acostumar ali com os hábitos, com os costumes daquela região, daquele departamento, né? Não tem como ter um único prédio de uma empresa multinacional, por exemplo. Ela tem que ter filiais, tem que ter matrizes ali espalhadas por todo o espaço territorial que ela ocupa, que ela atua, ok? Voltem na tela. Então aqui um exemplo, imagine aí que eu tenho uma empresa aí que atua em todo o país, né, em todo o Brasil, por exemplo. Então eu vou ter aí um departamento que vai cuidar especificamente da região norte, um da região nordeste, outro da região sudeste e assim por diante, ok? Então eu vou organizar os departamentos de acordo com a região, o espaço geográfico que a empresa ocupa ali. Vantagens da departamentalização geográfica. Encoraja o sucesso em territórios, né? Porque cada território vai ter uma filial e aí cada território vai estar atuando ali de uma forma diferente, tendo sucessos diferentes em cada departamento. Fixa a responsabilidade do desempenho por território. O desempenho da organização na base da estrutura pode acompanhar as variações regionais, perfeito? Então isso aí eu consigo ter variações aí no desempenho da minha organização como um todo, né? Às vezes a minha região norte ele teve um baixo desempenho, mas eu consigo compensar ali com um desempenho bom numa região sudeste, por exemplo. Desvantagens. A coordenação entre departamentos fica em segundo plano, né? Isso aqui é o mais óbvio, né, pessoal? Então imagine, eu tenho uma multinacional, eu tenho uma empresa que atua no país inteiro. Eu vou ter lá o departamento da região Nordeste e o departamento da região Sul, né? Então eu não vou ter como foco essa coordenação aí entre esses departamentos, né? Cada departamento ali vai ter uma vida própria, vai ter ali uma atuação própria específica, né? Então, uma desvantagem da atuação da departamentalização geográfica é justamente essa grande separação aí entre os departamentos. Volta aí na tela. E aí, como desvantagem, eu acabo criando necessidades de maior investimento e recursos distribuídos por territórios, né? Então, eu acabo duplicando alguns esforços, alguns recursos, ok? Porque imagine, eu tenho um departamento que cuida só da região norte. Provavelmente lá nesse departamento da região norte, eu vou ter que ter um departamento de recursos humanos para tratar as pessoas daquele departamento. Lá na região sul, eu também vou ter que ter um outro departamento de recursos humanos para cuidar dos funcionários daquele departamento específico. Então eu acabo duplicando aí os recursos, duplicando os esforços aí para algumas atividades semelhantes. Volta aí na tela. Telinha agora. Outra desvantagem é a dificuldade, né, de ter um controle no nível mais elevado da organização, né, porque eu acabo perdendo um pouco desse controle aí
desses diversos departamentos que estão localizados aí em diversos territórios. E por último, tem um enfraquecimento da especialização com a sua dispersão, né? Então, eu tenho um especialista que vai estar lá na região norte, outro que vai estar lá na região sul, e eu acabo não se especializando muito, porque essa distância acaba enfraquecendo aí a nossa especialização técnica. Então são pontos aí bem triviais, né? Não tem muito o que decorar, basta entender um pouco melhor o critério e colocar isso na prática. Próximo critério, departamentalização por processos, né? Então, professor, o que são processos, né? Processo é um conjunto de atividades que eu vou executar dentro da minha organização. Essas atividades vão estar interrelacionadas e esse processo irá gerar um resultado para um cliente específico. Então, quando eu falo que eu vou criar departamentos por processo, ou seja, eu vou agrupar departamentos em torno de processos-chave, de conjunto de atividades semelhantes que eu executo ali dentro da nossa organização. Voltem na tela. Então, departamentalização por processo, os departamentos são agrupados em torno dos processos-chave. Dessa forma, a empresa dividiria suas equipes de acordo com os processos principais que são demandados pelo seu negócio. Os funcionários encarregados de cada processo estariam localizados nos setores responsáveis pelos mesmos. Então, numa organização, eu tenho diversos tipos de processos, processos finalísticos, processos gerenciais, processos de suporte, e aí eu vou agrupar os departamentos de acordo com os processos que eu executo ali dentro da minha organização. Lembrando que um processo tem natureza permanente, natureza contínua, né? Eu vou rodar o processo diversas vezes dentro da minha organização. É diferente de um projeto que tem início, meio e fim determinados, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Volta aí no material. Então, exemplo, eu tenho lá um processo de preparação do meu produto, né? Então, aquilo ali está ocorrendo de forma permanente, de forma rotineira na minha organização. Então, eu vou agrupar ali as pessoas em torno desse processo de preparação do produto. Eu tenho outro processo de embalagem, então eu vou ter pessoas específicas ali em volta daquele processo de embalagem do meu produto. E por último eu vou ter ali um departamento, uma gerência específica ali do processo de entregas, de entrega do meu produto ao meu cliente. Então eu vou ter aí uma departamentalização segundo os processos que eu executo na minha organização. Maravilha! Vantagens desse tipo de departamentalização. Eu posso extrair o máximo rendimento dos equipamentos e da tecnologia, né, que passa a ser um ponto crítico aí para o sucesso, porque eu vou focar no processo, então cada vez mais eu estou tornando aquele processo, aquela rotina ali mais eficiente, e aí com isso eu tenho um maior rendimento. As áreas se tornam mais interligadas, com processos integrados e com foco nos clientes internos e externos. Então essa é a grande vantagem de ter uma departamentalização por processo, porque eu acabo enxergando a minha organização de forma mais horizontal. Professor, eu posso afirmar que uma departamentalização funcional, ela acaba criando estruturas mais verticais, enquanto que uma departamentalização por processo, eu crio estruturas mais horizontais? Está perfeito, galera. A departamentalização por processo, ela vai enxergar a organização de uma forma mais horizontal, de ponta a ponta, passando por todo o processo organizacional. Então imagine, eu tenho lá o processo de um determinado produto. O produto ele vai passar por uma etapa de preparação, ele vai passar por uma etapa de embalagem, até chegar numa etapa de entrega. Eu estou enxergando a minha organização de forma horizontal, então de forma interligada. Então, a gestão por processo, ela facilita essa interligação entre os departamentos, diferente lá do critério funcional, que eu acabo separando, aí eu acabo criando barreiras entre os departamentos. Maravilha? Volta aí no material. E aí a departamentalização por processo permite economias de escala e custos operacionais reduzidos. Como desvantagens, eu tenho aí a mudança tecnológica
pode levar a elevados custos de mudança nos processos, o que pode tornar a adaptação impossível, a adaptação mais lenta às mudanças. Por quê, galera? Olha aqui comigo. Um processo é a nossa rotina, né? É um conjunto de atividades ali interrelacionadas que eu vou executar no meu dia a dia. Então imagine, uma organização, ela faz todo um esforço para mapear os seus processos, para identificar suas rotinas, para estabelecer padrões de como que eu vou executar determinado processo. Depois de eu fazer todo esse trabalho de padronização, de organização, é mais difícil implementar mudanças. Mas, professor, significa que eu não posso promover mudanças numa organização que tem uma departamentalização do processo? Não quero falar isso, né? Porque eu consigo transformar os processos dentro da nossa organização. E aí existem técnicas de transformação desses processos, né? Eu tenho a reengenharia, que é aquela transformação radical, eu tenho o redesenho de processo, eu tenho a própria melhoria contínua, aquele aperfeiçoamento contínuo ali que eu vou mudando o meu processo pontualmente, de forma gradativa. E só que o que eu quero explicar aqui é que numa organização por processo, eu tenho uma certa resistência a essas grandes mudanças. Essa mudança ela acaba sendo um pouco mais lenta, ok? Só se eu fizer um projeto de reengenharia e fazer uma transformação radical, que é um assunto aqui que a gente não vai tratar nessa aula, que eu trato especificamente lá na aula de gestão por processo. Maravilha? Volta na tela. E aí a mudança, né, a gente falou que então a departamentalização do processo tem essa resistência aí a essas mudanças. E aí nós temos também como desvantagem que em ambientes que necessitem de produtos com mudanças frequentes, esse tipo de departamentalização deixa de ser recomendado. Próximo critério, departamentalização por projetos. Então acabamos de falar de uma departamentalização por processo, que vai focar ali nas rotinas, no dia a dia, naquele conjunto de atividades que eu vou executar de maneira permanente. Aqui eu já vou ter a departamentalização por projeto. O projeto, pessoal, diferentemente do processo, é aquele esforço temporário, com início, meio e fim. Então olha aqui comigo, todo projeto ele tem um fim determinado? Sim, ele tem o início, o meio e o fim pré-determinados, ele tem um ciclo de vida. Então o projeto é um esforço temporário que eu vou empreender para criar algo exclusivo, algo singular dentro das nossas organizações. Já o processo não, o processo ele tem uma natureza permanente, uma natureza contínua, uma natureza rotineira. Então uma departamentalização por projetos, eu vou separar departamentos de acordo com o projeto que eu estou executando. Imagine grandes empresas aí como a Google, como a Apple. Vamos pegar a Apple como exemplo. A Apple vai lançar um novo iPhone, então ela vai criar ali um projeto do novo iPhone e vai criar um departamento específico para aquilo. Então vão ser pessoas que vão compor a equipe daquele projeto e que vão executar aquele projeto ali para lançar o novo iPhone, ok? Volta na tela. Então a departamentalização por projetos pode ser feita em empresas que focam suas atividades em alguns projetos de grande porte e com longa duração. Como exemplos, teríamos os estaleiros navais que chegam a levar diversos anos construindo um navio ou plataforma de petróleo. Então olha aqui comigo, pessoal. O longo período de tempo que eu vou executar um projeto não significa que ele é duradouro, né? Todo projeto tem início, meio e fim. Mesmo que esse projeto leve 20 anos para ser concluído, ok? Então a departamentalização de projetos, muitas vezes, ela é indicada para empresas que executam projetos de grande complexidade, como esses aí que a gente acabou de ver, né? Uma empresa aí de produção de um navio, né? O navio leva anos para ser produzido. Então eu vou ter uma equipe, um departamento cuidando daquele navio, cuidando daquele projeto específico. Volta aí na tela. A departamentalização por projeto não deixa de ser um tipo de departamentalização temporário, né? Porque todo projeto tem um prazo aí para ser finalizado. Este fato acaba gerando um temor na equipe, né, que não sabe como ficarão seus empregos quando o projeto for encerrado. Então aqui um exemplo de departamentalização para o projeto. Eu vou ter ali o departamento que cuida do projeto A, o departamento que cuida do projeto B, o departamento que cuida do projeto C. Então cada departamento desse aqui, eu tenho lá o gerente do projeto,
eu tenho a equipe do projeto, que é formada por pessoas técnicas, pessoas aí que vão executar o projeto. Maravilha? Vantagens dessa departamentalização. Então, eu vou gerar esforços convergentes aos projetos, né? Eu vou ter uma equipe ali criando uma sinergia para executar um projeto. Possibilidade de desenvolvimento de produtos e soluções complexas, né? Então, eu tenho ali um projeto complexo, um projeto que vai demorar bastante tempo, então eu posso utilizar uma departamentalização por projetos. Do outro lado, desvantagens desse critério. O foco pode ficar muito operacional, né? Naquela execução ali do projeto, de atividades do meu projeto. Desvantagem também, a temporalidade, porque isso vai gerar uma angústia, uma frustração aí na equipe do projeto, né? A pessoa vai falar, poxa, quando eu terminar esse projeto, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Beleza? E aí outra desvantagem, cada projeto utiliza recursos e competências nem sempre aproveitados em outros projetos. Show de bola! E aí, pessoal, com isso a gente finaliza aqui os principais critérios, né, de departamentalização. E aí, por último, eu deixo aqui também um esclarecimento, né, porque às vezes a maioria dos alunos ficam com dúvidas. Professor, eu vi a sua aula de estruturas, a gente viu lá os tipos de estruturas organizacionais e eu fico confuso. Qual a diferença de departamentalização e de estrutura organizacional? Então vamos esclarecer esse ponto aqui a partir de agora. Acompanhe na tela. Então, pessoal, acompanhando aí na tela, muitos alunos acabam tendo essa dúvida, né? Qual que é a diferença aí entre departamentalização e a estrutura organizacional, né? Acaba que surge essa dúvida, qual que é essa diferença entre esses dois conceitos. Então, de forma conceitual, nós temos sim diferenças, né? O conceito de estrutura organizacional como um desenho estrutural, ele é mais abrangente que o conceito de departamentalização, que é um dos elementos da estrutura organizacional. Então, olha aqui comigo. Muitas vezes a estrutura organizacional, ela está relacionada com o desenho de toda a nossa organização. Então, ela está mais no nível mais estratégico, né, da organização. Já a departamentalização é um dos elementos da estrutura organizacional e muitas vezes está relacionado ali ao nível tático gerencial da nossa organização, perfeito? Então, conceitualmente, existem sim diferenças entre a estrutura organizacional e o conceito de departamentalização. Porém, tem um problema. Acompanhe na tela. O problema é que muitos autores tratam esses conceitos como se fossem sinônimos e as bancas acabam seguindo essa mesma linha. E aí a solução é o seguinte: se a banca não mencionar diferenças entre os conceitos, considere os termos como sinônimos. Vai fundo, fique tranquilo, beleza? Então essa é a dica que eu dou para a gente encerrar esse bloco. E aí eu já volto logo em seguida fazendo uma série de questões para a gente aplicar o que a gente acabou de aprender, ok? Então fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!